licença para introduzir, né, André, que é, Desculpa. seguindo aqui né, ele foi muito econômico nos dados que me enviou para a sua apresentação, com a modéstia que ele caracteriza, né, e me pediu apenas para ressaltar, né, que ele é diplomata e historiador, doutor em História Social, né, e autor de vários livros e artigos sobre coronelismo, sobre o sertão, que é hoje, né, o seu tema, posso dizer, principal, né, André, de pesquisa no momento, inclusive em perspectiva comparada, os sertões brasileiros, os sertões africanos também, né, o conceito, o termo sertão precede, inclusive, né, a chegada dos portugueses ao Brasil, e ele, né, procura fazer esse enquadramento comparativo, né, e também profundo conhecedor, estudioso, divulgador, né, de Oliveira Lima, nosso grande historiador, né, que foi o sócio mais jovem do Instituto. Oliveira Lima foi admitido no Instituto Arqueológico, né, com 17 anos e alguns meses, não tinha nem completado ainda 18 anos, quando foi eleito sócio correspondente do Arqueológico, e André tem feito uma série de pesquisas sobre isso, publicou junto com o também diplomata, né, e pesquisador Paulo Roberto de Almeida, que está presente na sessão, né, pela CEP, o livro Oliveira Lima, diplomata e historiador, né, um excelente conjunto de textos. Também queria ressaltar que André Heráclio realizou na USP em 2019, não foi, André? 2019, com essa coisa da pandemia, a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Em setembro de 2019, se não me falha a memória, eu pude participar também daquela sessão, Paulo Roberto de Almeida também estava lá, né? Um ciclo um seminário sobre Oliveira Lima e as independências do Brasil, né? Também acompanhado de uma exposição, né, muito bem organizada sobre a vida e obra de Oliveira Lima, reunindo imagens, reunindo livros, né, e promovendo, né, uma discussão sobre o nosso Oliveira Lima. Então, sem mais delongas, né, André Heráclio do Rego, que hoje, né, palestra debaixo do tema Le Premier Cri de Liberté que appelait le Brésil à la indépendance. Meu francês não é grande coisa. A Revolução de 1817, vista por Ferdinand Denis. Boa tarde a todos. A todos os confrades, confreiras e aos convidados, especialmente. Eu queria, antes de mais nada, me solidarizar com o Silvio e com o seu Cabral, que sofreram esse efeito colateral da Covid, digamos assim, né? Quase foram assaltados. Talvez esse efeito colateral seja mais perigoso do que o próprio efeito principal, né? Cuidado, Silvio. Nada de traquinagem. E se a presidente Margarida me permite, antes de passar a conferência propriamente dita, eu queria falar um pouco do que está por trás do conceito desse ciclo de conferências sobre o bicentenário das independências. A ideia é dar uma visão plural, um apanhado geral desse processo nos seus diversos personagens, momentos e lugares. Por isso que escolhemos o plural, independências em vez de independência. Assim, o processo de independência, o movimento da independência, como dizia Oliveira Lima, vai muito além do 7 de setembro, vai muito além daquela pintura que está no Museu Histórico Nacional, que mostra a Imperatriz Leopoldina e o gabinete decidindo a independência e mandando aquela carta para Dom Pedro I de São Paulo. Ele tem antecedentes como, por exemplo, a própria restauração pernambucana, que foi também um processo de independência em relação à Holanda, ou melhor dizendo, à Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, mas foi um processo de independência. 1710, na Guerra dos Mascates, 1789, na Inconfidência, mas também 1808, com a chegada da corte, que foi um fato inusitado na história da humanidade, a primeira vez que um monarca europeu atravessou a linha do Equador. 1815, com a elevação ao Reino Unido. 1817, claro,
que foi o primeiro grito de liberdade que chamou o Brasil de independência, como vocês vão ver daqui a pouco. 1821, com a Junta de Guiana e a Convenção de Bebeiro, 1822, 1823, com a Guerra da Independência na Bahia, 1824, com a Confederação do Equador, e, coincidentemente, aconteceu no mesmo dia da Guerra da Independência da Bahia, né, da extinção, 2 de julho, e por aí vai. Então, o processo é muito complexo, o processo é muito longo, o processo se adequa perfeitamente a uma análise com base naquele conceito da longa duração dos historiadores franceses, e esse é o objetivo do ciclo de conferências, né, dessa visão geral, essa visão panorâmica do evento que não se limita a 1822. Essa concepção tem uma vantagem extra, que é a seguinte: como por conta da pandemia está muito complicado programar as comemorações da independência de 1822, vamos ter mais um tempo, pelo menos até 2031, com a abdicação de Dom Pedro, com o bicentenário da abdicação de Dom Pedro I. Bem, dito isto, eu passo ao texto, que é o seguinte. Eu começo com a citação. C'est de Pernambouc que est parti le premier cri de liberté qui appelait le Brésil à l'indépendance. C'est là que s'est formée la première révolution où les droits do pays ont été discutés. Foi de Pernambuco que partiu o primeiro grito de liberdade que chamou o Brasil à independência. Foi lá que se fez a primeira revolução na qual os direitos do país foram discutidos. Estas palavras foram escritas e publicadas em 1839 por Ferdinand Denis, um viajante, historiador e escritor francês, administrador da Biblioteca de Santa Genoveva, em Paris, que se dedicou, durante a maior parte de sua vida, à história do Brasil. Trata-se da primeira referência em livro de natureza pedagógica dedicado à história do Brasil, a Revolução de 1817. Com efeito, a obra de Denis, intitulada Histoire et Description du Brésil, feita no contexto da coletânea de escritos L'Univers e publicada pela editora de Firmin de Deux Frères, em Paris, antecede a História Geral do Brasil, de Van Hagen, cuja primeira edição data de 1857. E anterior também às Lições de História do Brasil, de Joaquim Manuel de Macedo, de 1871. E mesmo ao Compêndio da História do Brasil, do general Abreu e Lima, que já foi mencionado hoje, filho de um dos mártires da Revolução, o Padre Roma, cuja primeira edição data de 1843. O texto de Denis precede a própria história da Revolução de Pernambuco, em 1917, de autoria de um dos seus atores e fundador do Instituto Arqueológico e Histórico Pernambucano, Francisco Muniz Tavares, que somente veio à luz em 1840. Como a redação desta obra, da obra de Muniz Tavares, foi iniciada em 1832, é possível, mas não muito provável, que Ferdinand Denis houvesse tido acesso a ela antes da publicação do seu texto, de 1839. Nesse contexto, pode-se afirmar que a primeira percepção da Revolução de 1817, do ponto de vista acadêmico, não foi a que poderíamos denominar, com Evaldo Cabral de Melo, de Saquarema, segundo a qual o movimento pernambucano seria separatista, mas uma percepção que inseria Pernambuco no que Oliveira Lima denominaria o movimento da independência, e que outros historiadores preferem chamar de processo da independência. Essa percepção, aliás, a de que a Revolução de 1817 foi o princípio da independência do Brasil, como afirma Gonçalo de Barros Carvalho de Melo Mourão, seria a que predominou na opinião internacional da época, imediatamente posterior ao movimento. Segundo este autor, e abro e cito, a Revolução de 1817 fundou e efetivamente apresentou pela primeira vez ao mundo um Brasil não português, insurgente e republicano, no que seria o ponto de partida do Brasil Novo e constituiria o início da história diplomática nacional. Como prova, ele menciona um comentário feito pelo abade Dominique de Prat, publicista amplamente lido no Brasil na época e respeitado por Bolívar, para quem a Revolução de 1817 seria a corroboração da inevitabilidade da separação do Brasil de Portugal. Separatismo, sim,
mas em relação à metrópole, pecado que pode ser igualmente atribuído ao herdeiro do trono português de então. Ainda segundo o Abade, em panfleto publicado à época, no calor da hora, mesmo que a rebelião fosse sufocada, a independência de Pernambuco acarretaria a do Brasil inteiro. Esta seria a opinião não só de Prats, mas de grande parcela da imprensa contemporânea. Mas a percepção do Abade de Prats e de parte da imprensa internacional da época ficou restrita ao âmbito jornalístico e teve muita repercussão na Europa, passado algum tempo, se é que nos podemos fiar no testemunho do mencionado Ferdinand Denis, no seu texto de 1839. Segundo ele, os fatos principais da Revolução haviam sido relatados de forma vaga, e os seus detalhes continuavam desconhecidos. Fora de Pernambuco, a lembrança da Revolução não estaria mais presente entre os brasileiros e podemos acrescentar muito menos entre os estrangeiros. A história daquele período ainda não havia sido escrita, continua Denis, e era para ele uma boa fortuna, uma boa sorte, poder pesquisar em documentos positivos, como ele falava, para dar à luz a história daquela revolução. Mas com que autoridade ele o fazia? Quem era esse Ferdinand Denis? Trata-se do filho de um funcionário público, poliglota, que empreendeu viagem à América do Sul em 1816, ocasião na qual se apaixonou pelo Brasil e sua história, nele permanecendo até 1821. Data do ano seguinte, 1822, obra escrita em parceria com Hippolyte Taunay, intitulada Le Brésil, ou Histoire, Mère, Usage et Coutume des habitants de ce royaume. Nomeado em 1838 bibliotecário do Ministério da Instrução Pública francês, em 1841 passou a trabalhar na Biblioteca de Santa Genoveva, onde permaneceria até 1885. Durante mais de 60 anos, dedicou-se ao estudo da história, dos costumes e da literatura do Brasil. Escreveu diversos livros sobre esses temas. Além dos mencionados, destacam-se a Scène de la nature sur le tropique, de 1824, a Histoire géographique du Brasil, de 1833, e Une fête brésilienne célébrée à Rouen, en 1530, suivie d'un fragment du XVIe siècle, roulant sur la théogonie des anciens peuples du Brasil e de poesia em langue tupique, de Cristóvão Valente, de 1850. Tal currículo o coloca em destaque entre os estrangeiros que escreveram sobre o Brasil, e não somente no século XIX, e em pé de igualdade com nomes como Gaspar Barleus, que narrou a história do Brasil holandês, e com Robert Southey, o poeta inglês que aspirava a ser o Heródoto da nova nacionalidade, ao lhe dedicar sua monumental obra em 3 volumes, The History of Brazil. O que distingue Denis, Barleus e Southey da maior parte dos estrangeiros que se dedicaram ao Brasil é o seu aturado labor historiográfico e humanístico. Os outros estrangeiros, por mais méritos que tivessem, e os tinham em grande medida, eram sobretudo negociantes, aventureiros e naturalistas, com exceção de Carl Friedrich von Martius, que, se não a elaborou ele mesmo, deixou indicações muito fortes de como se deveria escrever uma história do Brasil. Ao ganhar aquele concurso que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro realizou na década de 1840, com a monografia Como deve ser escrita a história do Brasil. Ao contrário de Barleus e de Southey, que jamais puseram os pés em terras americanas, e tal como Martius, Denis teve contato direto com o Novo Mundo. Mas foi na solidão do seu gabinete de trabalho que produziu suas obras sobre o Brasil, que não eram meros relatos de viagem. De todos os modos, e aqui permito-me citar Oliveira Lima, os benefícios que um país fica devendo a estrangeiros como Southey e Ferdinand Denis são inestimáveis. Nada os pode exceder. São depoimentos preciosos pela sua imparcialidade e pela sua superioridade moral, aduzidos ao processo que faz comparecer todas as nações perante o Tribunal da Civilização, para responderem se bem mereceram ou não da cultura humana. Ferdinand Denis, na sua condição de bibliotecário, teve, durante 4 décadas, acesso a diversos textos, impressos e manuscritos, que ele utilizou para escrever suas obras sobre o Brasil.
Entre estes figuram, e agora retorno ao tema principal da conferência, aqueles documentos positivos, cuja autenticidade é garantida, nas suas palavras, sobre a Revolução de 1817. Trata-se nada mais, nada menos, do manuscrito das Notes Dominicales de Luiz Ferdinand Tollener, manuscrito 3434 da Biblioteca de Santa Genoveva. Somente traduzidos para o português mais de 50 anos depois, por Alfredo de Carvalho, e publicado no número 61 da revista do Instituto Arqueológico, e em 1905, em brochura, com prefácio de Oliveira Lima. Observe-se que este último deve ter chegado a este manuscrito através da obra do próprio Ferdinand Denis, que dele se serviu em trabalhos históricos seus sobre o Brasil, palavras de Oliveira Lima, e através de Van Hagen, que dele teve conhecimento e derivou proveito. As conclusões dos historiadores francês e brasileiro, a partir do manuscrito de Tollener, sendo, no entanto, bem diferentes. Como se sabe, a visão de Van Hagen sobre 1817 não era das mais lisonjeiras. Passemos ao texto propriamente dito. O que se ouvirá a partir de agora são, sobretudo, as palavras do historiador francês, por mim traduzidas, arranjadas ou desarranjadas, como preferirem, mas não substituídas. A primeira constatação de Denis é que a insurreição de Pernambuco, a exemplo da maior parte dos movimentos que haviam ocorrido à época na América Meridional, parecia haver tido como primeiro motivo a aversão profunda e o espírito de ódio que separavam, havia tantos anos, duas partes cujos interesses eram diametralmente opostos. A diferença seria que, no Brasil, a instalação da corte portuguesa havia propiciado, ainda que temporariamente, por meio de notáveis concessões, uma aliança mais profunda entre a metrópole e a antiga colônia, que, por assim dizer, trocavam de papel. A longo prazo, entretanto, o instinto secreto dos povos deveria triunfar, mas tal luta foi por algum tempo subterrânea, devido à aparente confusão de interesses entre as partes, que não justificaria o rompimento violento dos laços que as ligavam havia 3 séculos. Mas o autor adverte: não nos enganemos, no entanto, o que expulsou Dom João VI, o que obrigou 15 anos depois Dom Pedro I à abdicação, foi esta simples palavra que se repetia em 1817 em Pernambuco: ser ou não ser filho do solo, ser ou não ser brasileiro. O tempo provou o que valem tais palavras. Denis comenta em seguida que, havia 150 anos, ou seja, desde a expulsão dos holandeses em 1654, o Brasil gozava de uma paz profunda, o que não é exatamente bem verdadeiro. A exceção seria alguns problemas com revoltas de escravos nos começos do século XIX, no recôncavo baiano, que se haviam repetido em Pernambuco naquele mesmo ano de 1817. Medidas rigorosas, entre as quais a prisão e a morte de alguns dos revoltosos, haviam levado à impressão de uma aparente volta à tranquilidade. Mas, subterraneamente, continuaram os conciliábulos nas lojas maçônicas, bem como ocorreram demonstrações veementes, tais como a substituição, nas refeições, do pão e do vinho portugueses pela cachaça e pela macaxeira e farinha de mandioca nacionais. Houve também brindes contra a tirania real e contra os portugueses da Europa. Todo o Recife tinha conhecimento desses fatos e haviam sido feitas sobre o fato representações repetidas ao governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, mas este, homem da lei e muito amigo da paz, imprevidente por natureza e falta de energia, não havia dado crédito aos rumores. Mas, em 3 de março de 1817, instalaram novos rumores que Caetano Pinto finalmente sairia de sua letargia, provavelmente porque havia sido informado da maturidade do projeto dos conjurados e havia decidido tomar medidas contra os brasileiros mais conspícuos em suas manifestações sediciosas. Montenegro fez então a proclamação pregando a paz, a união e a submissão, que teve um efeito contrário ao desejado, já que ensejou as tropas e a outros perceber, pela primeira vez, que havia uma distinção entre os portugueses nascidos no Brasil e aqueles nascidos na Europa. Como se trata do primeiro relato sobre a Revolução, o autor permite-se, ocasionalmente, a cautela e a dúvida. Assim, ao narrar os fatos do dia 5 de março, ele escreve que parece que no dia 5 o governador convocou o conselho
no qual se decidiu a prisão de 62 pessoas, e parece também que esta decisão foi comunicada por um traidor aos atingidos. Talvez tal comunicação não se tenha feito senão posteriormente. Trata-se de um ponto sobre o qual há relatos contraditórios. O fato é que, na manhã do dia 6 de março, tudo parecia tranquilo no Recife. Às 11 horas, entretanto, iniciaram-se as prisões e Domingos José Martins foi detido. Messias José de Barros, mais conhecido como Leão Coroado, resistiu e matou o general encarregado das prisões. Este primeiro sangue derramado foi o sinal imediato da Revolução, e os militares da caserna apelaram às armas para defender José de Barros e libertar Domingos José Martins. Os recifenses se precipitaram às ruas armados, sem conhecer as causas da desordem. Não se ouvia ainda o grito de liberdade, mas tão somente o de Mãe Pátria mata os marinheiros, como eram denominados os reinóis. O governador não reagiu à altura e se refugiou no Forte do Brum. Cometeram-se excessos terríveis, sobretudo do ponto de vista francês, entre os quais o massacre de 4 marinheiros franceses que haviam acorrido ao porto para defender seu capitão. Conquanto tivesse capacidade de resistir militarmente, Caetano Pinto nada fez, além de se lamentar em seu refúgio do Brum. Denis comenta que, neste momento, seria provável que ele tivesse ainda condições de superar os revoltosos, mas nada fez. Ao contrário, a ordem dada pelo governador de mandar interditar a ponte de Santo Antônio era a confissão de que os legalistas se consideravam derrotados naquele importante bairro, o que deu aos insurgentes uma confiança que eles ainda não tinham. Nesse momento, animadas pelas palavras do padre João Ribeiro, foi que as tropas revoltosas hastearam pela primeira vez a bandeira branca da insurreição. A situação evoluiu rapidamente e no dia 7 de março, Caetano Pinto capitulou, de forma ridícula e humilhante para quem representava o poder real, segundo Denis, e embarcou imediatamente em uma galeota para o Rio de Janeiro. Mas, estranhamente, continua Denis, o povo não demonstrou no primeiro momento nenhum entusiasmo, conforme depoimento de testemunhas oculares. Ele parecia acreditar que a revolução era dirigida contra o governador e não contra o poder real. Qualquer semelhança com 15 de novembro não será mera coincidência. Os chefes da insurreição não se haviam ainda referido, senão vagamente, a seus projetos republicanos. Embarcado o governador, tudo voltou à calma. E um novo governo se organizou, liderado por Domingos José Martins. A seguir foram publicadas diversas proclamações, convocando o povo para se livrar do jugo de uma corte corrompida e custosa, onde tudo se fazia em proveito dos favoritos e nada pela nação, prometendo-se uma administração menos dispendiosa e, sobretudo, mais nacional. Assuntos importantes e polêmicos não foram evitados, como, por exemplo, a escravidão. Pragmaticamente, uma proclamação foi dirigida aos plantadores de cana e senhores de engenho, onde se declarava que, lamentavelmente, ainda não se tocaria na questão dos negros escravos, não porque se aprovasse a justiça dessa situação, mas por respeito às propriedades. Preparou-se um novo pavilhão nacional e, em 30 de março de 1817, a independência havia obtido uma certa consistência. A Paraíba havia aderido e organizado um governo provisório. Alagoas também, assim como o Rio Grande do Norte, e esperava-se que o Ceará e o Maranhão fizessem o mesmo. E alguns espíritos mais otimistas acreditavam mesmo que a Bahia pudesse aderir e proclamar sua independência, o que acabou não ocorrendo. Ao contrário, foi da Bahia que partiu a reação e a repressão ao movimento, conduzidas pela vontade firme e pronta do Conde dos Arcos, então governador da antiga capital. O que havia de notável, sem dúvida, no movimento insurrecional, comenta Denis, era a imprevidência que o caracterizava. Não havia imprensa em Pernambuco, imprescindível nas revoluções modernas. Fez-se vir às pressas de Londres, mas não havia operários especializados para manipular. Situação remediada pela utilização de 2 monges, um cidadão inglês e um marinheiro francês, não aqueles que foram assassinados, claro, que se fizeram às pressas tipógrafos. Tentou-se apoio junto aos estrangeiros e uma missão foi enviada aos Estados Unidos, revestida de caráter diplomático. Também foi mencionada hoje, né?
primeira missão diplomática brasileira, para adquirir armas, munições e víveres. Antes que essas medidas dessem resultado, uma considerável esquadra, organizada pelo Conde dos Arcos, bloqueou o porto do Recife, e um exército legalista, procedente de Alagoas, marchou sobre o Recife. Em 15 de maio de 1817, efetuou-se o combate decisivo em Serinhaém, com a derrota dos patriotas. Em 17 de maio, a primeira Revolução do Brasil havia terminado. Havia durado 2 meses e meio no total. No dia 25, as cores portuguesas voltaram a tremular nas fortalezas. Desordens sucederam-se nos dias seguintes, até que a tranquilidade foi restabelecida pela chegada do comandante do Exército Real. Seguiu-se a repressão, alimentada por denúncias, prisões, traições, abusos e vinganças. Ferdinand Denis conclui dessa forma o seu relato da Revolução de 1817, e cito: entre os homens aos quais faleceu a prudência, mas nunca a coragem, há um que merece, sem dúvida, mais que os outros, a simpatia do historiador. Trata-se deste abade, Ribeiro, na verdade o padre João Ribeiro, que havia sido nomeado presidente do governo provisório e cujo nome permaneceu completamente desconhecido na Europa. O padre Ribeiro, eclesiástico instruído, mas Ferdinand Denis o classificava de sem sorte. Era professor de desenho e grande admirador de Condorcet. Acompanhou o exército dos independentes, pés descalços, para dar exemplo das privações, e foi o único que teve a coragem de morrer voluntariamente pela causa, preferindo suicidar-se a se entregar aos inimigos. Aqui se acaba o relato de Ferdinand Denis sobre a Revolução de 1817. O texto prossegue, tratando de outros movimentos insurrecionais pernambucanos, mas estes ficarão para uma próxima oportunidade. O objetivo desta conferência era, sobretudo, de colocar essa visão de Ferdinand Denis sobre o movimento, a Revolução de 1817. Por isso que eu decidi não me estender muito e não fazer comentários meus. Eu queria que ficasse clara a visão do historiador francês, mas estou à disposição para qualquer dúvida ou comentário que quiserem fazer. Muito obrigado.